Olá, que bom que você está aqui mais uma vez. Sou muito grata a Deus pela sua vida e gratidão também por você ter escolhido esse vídeo diante de milhões de vídeos que é postado no YouTube todos os dias, a todas as horas. Quase que não sai. Hoje a palavra ela está no livro de Efésios, no último capítulo de Efésios, capítulo 6, falando um pouquinho sobre as armaduras que Deus nos dá, as armas para poder a gente suportar as coisas que nos acontecem no dia a dia. Gostaria de te pedir que, se você não é inscrito nesse canal, que você se inscreva logo aqui abaixo. Tem uma palavra inscrever-se. Isso é, se você não é inscrito nesse canal, vai ter a palavra inscrever-se. Você pode estar tocando nesse botãozinho, tocando nessa palavra e você já estará inscrito. Também, se você quer ativar as notificações para todas as vezes que a gente postar um vídeo, você ficar sabendo, logo aqui abaixo também tem um sininho que você pode estar tocando nesse sino e escolhendo a opção todos, para que todas as vezes que a gente poste um vídeo novo, você fique sabendo, tá bom? Obrigada mesmo de coração por você estar aqui neste lugar, tá? Eu gostaria de pedir desculpa por estar postando os vídeos ultimamente em horários diferentes. É que devido ao meu trabalho e o cansaço, eu tenho perdido um pouco o horário para poder estar postando, tá? Mas obrigada mesmo de coração. O Senhor te recompense por você estar aqui. É muito bom saber que você está aí. Vamos falar com Deus? Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia. Gratidão a ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Gratidão a ti pelo vestir, calçar, pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Pai. Obrigada também porque o Senhor não leva em conta a nossa ingratidão, por muitas vezes não desfrutar e não ser grato de tudo que o Senhor tem feito de bom para nós e visarmos sempre aquilo que o Senhor ainda não fez, que o Senhor ainda não colocou em nossas mãos, não porque o Senhor não quer, mas muitas vezes porque nós não estamos ainda aptos para viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Te pedimos a graça para poder ministrar a Tua palavra e eu quero também te agradecer, Senhor, por esta pessoa que está me assistindo, Pai. Que a Tua misericórdia, ela esteja presente sobre a família e sobre todas as áreas da vida dessa pessoa que está me assistindo, Senhor. E que nesse momento, Pai, se essa pessoa vive alguma inquietação, alguma preocupação, que nesse momento, Pai, ela possa, através da Tua palavra, ela ter um norte para poder seguir. E que a visão dela, Senhor, esteja em Ti e não nos problemas, Pai. Toma nossas vidas em Tuas mãos. Guarda-nos, ó Pai. Nos guarda em Ti, nos esconde em Ti. Nos ensina a ser como o Teu Filho, Jesus Cristo. Para amar, abraçar e não apontar e nem muito menos julgar, Paizinho. Obrigada pelo Senhor nos ouvir. E isso nós te agradecemos em o Teu nome, em nome de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos lá para a palavra. Efésios, o último capítulo 6, a partir do 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Quando a gente fala assim, a gente fica imaginando, nossa, então eu vou lutar com Satanás? Então eu vou lutar com
com o mal? Não. O mal, ele sempre vai usar as pessoas que estão ao nosso redor para nos atingir, para influir de uma forma negativa nas nossas vidas, muitas vezes com palavras que não vêm para instruir, mas para destruir para destruir aquilo que Deus já colocou no nosso espírito para fazer. Então nós devemos ficar ligados no Senhor, revestindo. Como que a gente pode se revestir das coisas de Deus? Exatamente fazendo isso que nós estamos fazendo agora. Lendo a palavra, meditando a palavra, guardando a palavra, guardar para se lembrar e praticar. Porque só pode, desculpa, gente, o tempo em Salvador tá úmido e aí ataca a minha garganta. Então nós devemos não só guardar, mas praticar, porque só pode desfrutar das coisas quem as pratica. Então, se eu não pratico o bem, como que eu vou colher o bem? Então, eu tenho que praticar para poder desfrutar. A palavra de Deus é da mesma forma. Não adianta eu ficar querendo receber aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus tem nos prometido, perdão. Não adianta querer ficar querendo receber aquilo que Deus diz que vai nos dar, sem fazer a nossa parte, sem praticar aquilo que Ele falou. Né? Se eu tenho uma receita de bolo e eu só tenho a receita e não faço, eu não vou desfrutar, eu não vou comer, não vou me deliciar, não vou sentir aquele cheirinho do bolo que está sendo assado. Então, assim é a palavra de Deus. Vamos nos revestir, praticando aquilo que Cristo praticaria, praticando aquilo que está na palavra, para que a gente esteja pronto para na hora que o mal vier sobre nós estejamos aptos para poder passar por aquela situação e não ficar preso ou paralisado naquela situação. Versículo 13. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. O que é lutar contra carne e sangue? É exatamente o que eu falei. O mal, ele vai usar as pessoas que estão ao nosso redor. Assim como Deus, porque o mal, ele está sempre imitando aquilo que Deus faz. Assim como Deus, ele usa as pessoas para poder ajudar as outras, infelizmente o mal é da mesma forma. Porque o mal, ele sempre tenta copiar a forma em que Deus trabalha. E aí, para isso, como eu sempre digo, temos que ter o dom do discernimento, que é para a gente saber se é Deus usando o outro, ou se é Deus me usando, ou se é o mal usando aquela outra pessoa, ou até se é o mal, se eu estudando, deixando uma lacuna, uma porta aberta para o mal me usar para eu atingir alguém. Então, nossa luta, quando ele diz nossa luta não é contra o sangue, não é que eu vá viver agora medindo força com o outro. E se o outro fez alguma coisa em mim, agora eu vou praticar a mesma coisa, eu vou revidar com aquele outro. Não, eu tenho que ir em Deus. Eu tenho que ir em Deus, que é para poder eu ter força para resistir àquele mal que está vindo sobre mim. Não devemos lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja que aqui a Bíblia ela dá ela fala amplamente, né? Quantas maldades, quantas hostes do mal que existe. Ela fala nos principados, fala nas potestades, fala nos príncipes das trevas, né? Então, são muitos males que está por aí no mundo espiritual, que quem não tem visão aberta não consegue ver. Mas quem tem intimidade com Deus, quem busca e quem pratica fazer o que Deus fala,
na palavra dele, ou que Deus coloca dentro de si, consegue enxergar. Eu mesmo, queridas, assim, pela misericórdia de Deus, eu vejo, eu vejo muitas coisas, tanto com os olhos abertos, como de olhos fechados. Eu vejo e assim, graças a Deus, ele me capacitou de uma forma, pela misericórdia dele, não porque eu sou boa ou porque eu sou melhor que ninguém, mas ele me capacitou de uma forma que hoje, quando eu digo para uma pessoa, quando eu chego a compartilhar com alguém aquilo que eu vejo as pessoas, e você não tem medo? E não dá para ter medo, porque primeiro Deus ele nos capacita. A gente deve temer a Deus, porque ele sim é, é quem pode dar e tirar a vida, mas o inimigo não. A maldade, os espíritos do mal, eles não conseguem fazer aquilo que Deus pode fazer. Deus sim é o Todo-Poderoso. Ele nós devemos temer, e não a Satanás, e nem seus agentes. Quando a gente está ligado em Deus, o mal não pode nos atingir, porque o mal pode se levantar, mas tem a proteção de Deus para nos guardar, tá? Desde que nós não estejamos deixando a porta aberta para nada dessas coisas nos atingir. Porque ainda que nos atinja, não vai nos destruir. Ainda que nos afete, não vai nos parar, desde que a gente esteja ligado no Senhor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. Quando ele fala para a gente resistir ao dia mau, é porque existem os bons e os maus. Aí tem gente que acha que para a felicidade, viver com Deus, é viver uma vida feliz todo o tempo, para não acontecer nada de ruim todo o tempo. Não. A Bíblia fala nos dias bons e nos dias maus. Os dias bons, Deus faz para a gente desfrutar e descansar. E os dias maus, para nos lapidar, para a gente nos achegar a Ele. Essa é a palavra do Senhor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. E havendo feito isso, depois de aprender isso, temos que ficar firme. O que é que significa esse ficar firme? É praticar todo o tempo. Eu não posso hoje fazer o que é certo e amanhã não mais fazer. Eu tenho que estar a todo momento praticando aquilo que Deus está me ensinando. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de deixar hoje, que o Senhor colocou no meu coração para poder estar passando hoje, para estar deixando hoje como um pão diário, né? Para a gente se alimentar, sabendo que o inimigo ele vai estar sempre usando as pessoas que estão perto de nós para nos atingir, mas nós é que não devemos nos deixar ser levado a parar ou a contender ou medir força por aquela pessoa que o mal está usando. Ao contrário, se eu tenho Deus, eu tenho que influenciar e tentar passar Deus para essa pessoa, para que ela também seja liberta. Eu sempre costumo dizer que a pessoa que está sendo influenciada pelo mal para nos atingir, ela está sofrendo tanto quanto nós que também estamos sendo atingidos, porque ela está debaixo de uma opressão espiritual. Muitas vezes para fazer aquilo que ela não quer, ela não gostaria de estar fazendo aquilo, mas o mal que está atuando, que está pressionando ela, está ordenando que ela faça aquilo. Uma pessoa que ela está desesperada, ela não tira a própria vida porque ela quer morrer. Não, ela quer solucionar o problema, mas não sabe como fazer. E por não estar ligada em Deus, acaba cometendo maldade ou contra os outros ou contra si mesmo. Amém? Que o Espírito Santo ele possa ministrar melhor ao teu coração. Vamos nos revestir da palavra de Deus, da poderosa palavra de Deus. Vamos praticar
praticar a palavra de Deus. Não adianta só andar com a Bíblia na mão. Não adianta andar com a saia lambendo o chão, com o vestido lambendo o chão. Não adianta, querido, não é isso. Isso não é ser cristão. Ser cristão é você praticar o que está na palavra, praticar o que Cristo praticaria, falar o que Cristo falaria, fazer o que Cristo faria, pensar como Cristo pensaria. É nos colocar no lugar de Cristo, é ser imitador de Cristo. Por isso que volta e meia a gente vê pessoas que se dizem ser cristão, a religião é mais importante do que fazer o que Cristo faria. E muitas vezes, ao invés de abraçar, aponta. Ao invés de amar, rejeita. Ao invés de abraçar, se distancia. Isso não é ser cristão. Ser cristão é praticar o que Cristo praticaria. É fazer o que Cristo faria. E não devemos esquecer que nós não viemos aqui para essa terra para poder julgar ninguém. O justo juiz é Ele. E Ele não dá a glória dele para ninguém. Quer dizer, Ele não passa o legado dele para ninguém. O único que tentou ser juiz no lugar dele, ser maior que ele, foi, como é que eu posso dizer, foi destruído, foi expulso do céu e hoje vive aí atormentado e atormentando aqueles que não ficam ligados para praticar a poderosa palavra de Deus. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o seu dia ou a sua noite, se você estiver me vendo à noite, seja plena, perfeita, a sua vida seja plena e perfeita em Deus. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Obrigada mesmo de coração por você ter estado aqui conosco até agora. Graça e paz. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe essa palavra e que o Senhor Jesus ele te recompense por você nos ajudar a divulgar a palavra do reino. Amém? A paz.